Estenda as tuas mãos em direção à irmã Kátia. Presente aí a vida dela, Senhor. Aleluia. Senhor, é o momento que nós vamos entrar na palavra. É o momento que a tua palavra vai ser lida, vai ser ministrada. É a tua palavra. Nós estejamos atentos, sentados no nosso lugar, na nossa cadeira. Estejamos sensíveis para sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Pai querido, fala conosco. Usa a tua serva na autoridade, na ousadia, na intrepidez, para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Usa a vida da Cátia nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Deixa eu só abrir para ganharmos tempo. Livro de Isaías 29. Aí fica fácil. Isaías 29. Versículo. Você sabe o que puder? Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias atrás. Porém, a gente não vai ficar apenas nesse texto, porque nessa noite são dois textos em um, que são completamente diferentes um do outro, em seu contexto histórico. Porém, foi o que o Senhor falou no meu coração. E como a gente diz, primeiro a gente apanha, e agora eu distribuo com vocês as pancadas, porque quem vai ministrar, a gente toma no lombo do Senhor. E a gente compartilha com os irmãos também, quem precisar também da exortação, do ensinamento, da repreensão, toma para si também. Amém? É a palavra do Senhor. Isaías 29, versículo 13, diz assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Aleluia. Ou seja, rituais que os homens colocam para que a gente esteja ali fazendo de tempos em tempos. Aqui no contexto de Isaías, aqui se passa no século 8 a.C. E ali o ministério de Isaías ele foi de cerca de 740 a 681 a.C. E aqui nesse versículo, aqui neste capítulo, aqui havia um grande período de perseguição ao povo de Judá. Como a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse. O povo do Senhor ele é perseguido, mas por uma razão: lhe falta obediência, lhe falta adoração verdadeira diante do Senhor. Por isso a perseguição que o Senhor permite, e muitas vezes é o juízo do Senhor, é o Senhor que levanta aqueles que nos perseguem, porque Ele quer nos ensinar que sem Ele não somos nada. Porém, quando eu li esse versículo, que eu ia falar em uma determinada situação, aí o pastor me chamou para ministrar e eu fui procurar outros textos. E ontem, mais uma vez, lá na igreja de Itaquera, o Senhor confirmou esta palavra, juntamente com a outra palavra, que se encontra no livro de Levítico 6,13, que eu vou ler daqui a pouco. Mas aqui, para a gente entender um pouquinho dessa parte aqui de Isaías, aqui esse capítulo especial, ele se divide em algumas partes. Ele tem cerca de 4 partes. A primeira parte, de alguns dos primeiros versículos, ele fala da vingança de Deus sobre Jerusalém. Se a gente ler o primeiro versículo, diz: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, que quer dizer altar de Deus. Ou seja, Jerusalém era o altar do Senhor, era o povo do Senhor, o povo de Israel, o povo que deveria estar em adoração verdadeira, mas não estavam.
estavam já acostumados com os rituais. É como muitas vezes nós também fazemos. Estamos tão acostumados aos ritos. Por exemplo, a gente vai ler o Pai Nosso, a gente está tão acostumado com que sabemos de cor e não paramos para prestar atenção no que a palavra está dizendo. Pai Nosso, ou seja, o meu Pai que estás no céu, Ele é o dono de tudo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, teu Espírito sobre a minha vida. E muitas vezes a gente fala ali tão no ritual das práticas do nosso dia a dia, que nós nos esquecemos de nos ater o quão importante é a palavra do Senhor e quão significativa ela é sobre as nossas vidas. E de alguns versículos também vai falar da cegueira espiritual, porque aquele povo estava cego espiritualmente, estava cego e estava surdo. Aqui a partir do versículo 9 tem um tema que diz a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Por isso que chegamos no versículo 13, que diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá o livro para o que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Aqui está dizendo que o povo, mesmo sabendo ler, mesmo tendo vista, mesmo tendo ouvidos, o povo estava cego e surdo e já não entendiam mais o que eles estavam fazendo. O povo estava totalmente perdido espiritualmente, cumprindo rituais. Mas também tem que falar de uma promessa de uma restauração, porque em todo tempo o povo é perseguido, o povo é assolado, mas em todo tempo o Senhor ele tem uma promessa para mim e para a tua vida. Ele tem restauração, ele tem salvação para mim e para a tua vida. E o Senhor nunca abandonou o povo de Israel. O povo, nós abandonamos o Senhor. Nós deixamos de estar na presença de Deus. E é assim que o povo fazia. Se entregava a outros deuses estranhos. Não era Deus que se afastava, mas era o povo que ia se afastando do Senhor e falava com boca vazia, com coração vazio, longe da presença do Senhor. E também tem a parte de justiça e redenção, porque Isaías foi um profeta que mais se falou de Cristo. O livro de Isaías apresenta o Cristo lá que conhecemos em Mateus, lá no início do livro de Mateus, o Jesus que morreu por mim e por você. Isaías ele vem falando todo o contexto histórico do livro de Isaías, ele vem apontando para Jesus. Por isso a importância da leitura deste livro para mim e para a tua vida, porque quando juntamos Isaías, quando juntamos o Apocalipse, quando juntamos os Evangelhos, nós entendemos claramente o apontamento de Cristo 700 anos antes dele vir. É importante essa leitura para as nossas vidas. Mas o Senhor também veio falar para mim, no meu coração, que a boca e os lábios honravam, mas o coração estava vazio. Estava com o fogo do altar apagado. E quando a gente fala do fogo do altar apagado, aí a gente lembra de Levíticos 13, que é a leitura que eu vou fazer aqui com vocês, para que consigamos entender daqui a pouquinho. Porque o Levíticos 13, ele fala do holocausto, da lei do holocausto, que diz assim, no versículo 12 diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha dele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui o Senhor ele dá uma ordenança a Moisés, a Arão e aos filhos de Arão, que eram sacerdotes. Ali o povo levava os seus holocaustos, as suas ofertas de sacrifício para colocar no altar do Senhor. E ali o fogo vindo do Senhor estava sobre aquele lugar. E era a responsabilidade dos sacerdotes, quando colocavam uma gordura ali dos sacrifícios, no fogo que foi atirado pelo próprio Deus, não deixar que aquele fogo se apagasse. Porém, não era de qualquer maneira. O fogo foi colocado pelo próprio Senhor.
E os homens, estes sacerdotes, toda manhã eles tinham que ir até o local. Eles tinham que tirar ali as cinzas do holocausto ali que havia sido queimado e separar e colocar no lugar separado, não fora do arraial do Senhor. Porém, para entrar neste lugar não era de qualquer maneira. Eles tinham 2 vestes preparadas. Eles tinham que vestir uma veste e depois eles tinham que vestir outra veste. Para cada coisa que eles faziam, uma veste diferente. Eu só não posso discorrer muito por conta do tempo, para que a gente consiga entender melhor. Mas eu creio que a igreja está entendendo o que o Senhor está falando. E havia essa responsabilidade de não deixar o fogo do Senhor ser consumido. E aqui, esse fogo representava a presença de Deus naquele lugar. Hoje nós temos um outro fogo que representa a presença de Deus. Recebemos um Espírito Santo. Hoje nós não temos este fogo físico, que a gente tem, que o sacerdote vai lá e coloca a lenha, e que a gente faz o nosso sacrifício ali com o carneiro, com o cabrito, ali pelos nossos, que era feito 2 vezes ao dia, pelo sacrifício do povo, pelo pecado do povo. Não, agora nosso sacrifício, a nossa responsabilidade, ela acaba se tornando até maior, porque somos edifícios ambulantes, carregando a pedra de esquina, a pedra angular. Nós, dentro de nós, habita o Espírito Santo. Então há uma responsabilidade muito grande para que essa presença não se afaste, para que essa presença não seja apagada, para que o nosso eu não cresça acima de Jesus, acima do Espírito Santo. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, de Levíticos 13. O texto ele faz uma dura crítica à hipocrisia do povo na adoração. Desculpa, do Isaías 13. Faz uma dura crítica à hipocrisia na adoração do povo, que era basicamente rituais ao invés de uma genuína relação com Deus, que é aqui de Isaías 29, versículo 13. O povo ele não adorava mais com o coração verdadeiro e quebrantado. Eles deixaram o fogo do altar se apagar, o fogo interno. Deus diz: o coração está longe de mim. Isso porque a verdadeira adoração não é feita por palavras bonitas, mas de um coração sincero que busca a presença e a intimidade com Deus. Chegar na presença de Deus em oração e falar belas palavras, para Deus não quer dizer nada, porque é o que este povo estava fazendo. Belas palavras, belos rituais, belas orações, belos poemas, belos cânticos. Mas Deus está dizendo: é só a boca articulando, porque o coração está longe. A palavra também vai dizer que a nossa boca fala que o coração está cheio. Então, se aqui a boca lá estava adorando, mas o coração estava longe, é porque o coração não estava cheio da presença de Deus. O povo estava tão acostumado apenas com os rituais que alguns escribas e fariseus questionaram até mesmo Jesus. Quando Jesus estava com seus discípulos, eles vão sentar para comer, chegam os escribas e perguntam: por que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Então, em todo o tempo, o povo só está preocupado com tradição, com rituais, não está preocupado com a adoração verdadeira. Aqueles homens estavam diante do Filho de Deus, eles estavam diante do Messias tão esperado e tão aguardado, e não reconheceram, porque eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam surdos espiritualmente, porque Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus libertava, fazia tantas coisas, e aqueles homens vão questionar Jesus do que? Estes homens não lavaram as mãos. Eles estavam preocupados com isso, e Jesus cita exatamente o livro de Isaías, no capítulo de Mateus 15, no verso 8. Ele vem citar o livro de Isaías. O povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus repreendeu eles com essa citação. Precisamos nós hoje, em adoração verdadeira a Deus, manter a presença de Deus acesa dentro dos nossos corações. Aqui, para fazer a unificação de 2 textos que são distintos, na minha cabeça está tudo certo. Cabeça de mulher é uma benção. A gente mistura leve com trem e está tudo certo. Mas quando a gente vai explicar para alguém, fica mais complicado.
Então eu vou tentar explicar para vocês, e se vocês não entenderem, vão ler a Bíblia. Aí vocês vão entender também, porque a Bíblia está acessível a mim e a você. E o Senhor ele fala através da palavra dele, amém? Então vamos entender os dois textos. Levíticos 6, 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isaías 29, 13 diz: e esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra. Aqui é outra versão, tá? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinamentos de homens. Então vamos lá. Levíticos 13: o fogo continua no altar, representando a adoração verdadeira, porque Deus ordenou que o fogo permanecesse aceso constantemente, simbolizando a presença de Deus e um culto ininterrupto e sincero, como eu já dei lá em Levíticos. Aí Isaías 29, 13, ele vem dizer da hipocrisia da adoração, que mostra um fogo apagado no coração. No tempo de Isaías, o povo continuava oferecendo sacrifícios e cumprindo rituais, mas o seu coração estava frio, longe de Deus. Eles mantinham um fogo externo, as práticas religiosas, mas não tinham um fogo interno, o amor, obediência e a verdadeira comunhão com Deus. Então a gente pega dois textos que são distintos, mas se a gente parar para prestar atenção, eles se unificam. Porque de um lado está dizendo que eles estão longe de Deus, e de outro lado está dizendo que eles precisam ter a presença de Deus. Então, se perdeu aqui a presença de Deus, é necessário reacender aqui de novo. Porque é assim que o Senhor faz. Em todo tempo, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos repreende, mas Ele sempre vai nos dar uma promessa de salvação. Ele nunca vai deixar o seu povo sem uma promessa. E a promessa que nós temos hoje, ela é a mais perfeita. Ela é de salvação e de vida eterna. Mas para que nós possamos alcançá-la e chegar nesse contexto de quando Jesus vier levar a sua noiva preparada e adornada, precisamos estar com o coração sincero, precisamos estar andando em obediência, precisamos estar buscando ao Senhor e não deixar esse fogo, a chama do Espírito Santo apagada dentro de nós. Porque a palavra também diz que nós somos sal na terra, a luz do mundo. E essa luz é quem? É eu e você? Não, porque de nós não temos nada. Mas essa luz é o Espírito Santo. É a chama do Espírito Santo ardendo em cada um de nós. Amém? Até aqui vocês estão entendendo, igreja? Faz um amém, assim, para entender que vocês estão entendendo o que eu entendi. Amém? Glória a Deus. Aí, voltando um pouquinho lá atrás, fazendo uma comparação com hoje. Não podemos deixar o fogo se apagar, mas também temos que ter cuidado para não levar fogo estranho no altar de Deus, porque isso aconteceu lá em Levítico. Você lembra que eu falei dos filhos de Arão, né? Eles eram sacerdotes responsáveis por manter o fogo aceso, porque ali eles recebiam os holocaustos, colocavam essa gordura, o fogo de Deus consumia, que aliás não é a primeira vez que a gente vê falar de fogo, porque Deus respondia com fogo. Deus, toda a resposta dele era com fogo. Caim e Abel pegaram seus holocaustos e apresentaram diante de Deus, e Deus respondeu de que maneira? Com fogo. Consumiu o de Abel, recebeu o holocausto, recebeu a adoração. A gente vê Moisés, a gente vê Abraão, a gente vê os servos do Senhor colocando seus holocaustos e Deus respondendo com fogo. A gente vê Elias diante de vários sacerdotes ali que queriam provar que os deuses deles eram melhor e maior do que Deus vivo, e ele prepara o altar e Deus responde com o quê? Com fogo consumidor que lambe até a água do rio. Deus responde com fogo. O fogo representa a presença de Deus, amém? Só que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles dormiram no ponto, como a gente diz, né? Bobearam. E eles foram levar fogo estranho no altar do Senhor. A palavra não diz o que eles fizeram para deixar o fogo se apagar, mas a gente não precisa
de muito entendimento para entender que eles não tiveram atenção para aquilo que Deus colocou sobre a responsabilidade deles. E nós também fazemos isso. Eles pegaram o incensário deles e levaram fogo estranho no altar do Senhor. E o fogo do Senhor os consumiu, porque era transgressão, era pecado, porque aquele fogo primário foi Deus que colocou, e não podia bobear, não podia deixar se apagar. Aquilo que é de Deus não pode ser tocado por coisa imunda. E eles pegam o incensário deles. Alguns estudiosos vão dizer que eles estavam meio embriagados, por isso que havia uma proibição de sacerdotes beberem, porque eles perdiam o seu juízo e falhavam com suas responsabilidades. Que, aliás, isso é uma dica para todos nós cristãos, porque a palavra diz que a bebida forte tira o nosso juízo. Então isso vale para todo mundo. Não adianta a gente usar como desculpa que a palavra diz: bebeis e não se embriagueis. Vamos lá, para você saber se se embriagou, você tem que estar embriagado, para começar. Quando você começa a torcer os pés e a visão, aí você sabe que está embriagado. Então você já pecou, já está embriagado. Então nem comece com a bebida, nem dê o primeiro gole, porque você vai se dar mal. Amém? E aqui, segundo os estudiosos, esse foi um dos motivos de Nadab e Abiú terem perdido a noção do tempo ali de estarem na presença e colocarem e manterem o fogo aceso. E eles vão com seus incensários e colocam um fogo estranho no altar do Senhor, e eles são automaticamente consumidos, ou seja, eles foram mortos. Hoje nós não temos um fogo ali para cuidar, mas a gente pode fazer com que o fogo estranho entre no nosso altar, que precisa ter a chama do Espírito Santo. E como que a gente faz para colocar fogo estranho? Romanos 12 vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, naquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não é perfeito e agradável para mim, é para Ele. Então, eu tenho que fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E como que eu vou colocar um fogo estranho sobre o meu altar, sobre a minha vida? Se eu sou a pedra viva, se eu sou edificação, morada e templo do Espírito Santo, então eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu uso, pelos caminhos que eu ando, por onde eu vou. Eu tenho que prestar atenção naquilo que eu falo, porque é muito fácil a gente deixar o mundo entrar aqui dentro da igreja, mas é mais fácil a gente deixar o mundo entrar aqui. Os nossos olhos são uma janela. A palavra vai dizer que o olho não se farta de ver, a não ser aquele que é cego. Quem é cego não vai ver, mas nós que temos a boa vista, a palavra diz que os nossos olhos não se fartam de ver. Eu estou aqui olhando para todos vocês, mas a minha vista está alcançando até onde dá, até lá na frente. Se a gente está num lugar aberto, a nossa vista vai no horizonte, vai longe. E o que os meus olhos estão vendo? Hoje nós temos ferramentas que fazem com que os nossos olhos vejam o que a gente não deveria. A ferramenta está na nossa mão o tempo todo. O tempo todo aqui chegam coisas que não deveriam chegar. E se a gente não prestar atenção, se a gente bobear com a nossa vida, as coisas estranhas, o fogo estranho vai entrando. E a gente sabe que o ser humano, ele é visual. Então, aquilo que entra nos nossos olhos e enche os nossos olhos, aquilo que entra nos nossos ouvidos e enche os nossos ouvidos, pode me fazer me perder, pode me fazer pecar, porque tudo começa aqui, no nosso intelecto, no nosso psique. A nossa adoração sincera ao Senhor começa aqui, no nosso intelecto, porque ela é racional, ela não é emocional, ela começa no racional, porque para você falar com o Senhor, você precisa começar o quê? Orando. E a oração, ela é racional, porque eu estou falando com alguém, eu estou falando com um ser que é muito maior do que eu, o Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou falando. E quando a gente lê a palavra do Senhor, ela fala muito conosco, porque a palavra diz que aqui é a palavra de Deus, e
aí, tu vai entrar no meu altar, na minha morada, e eu vou contaminar o templo santo do Senhor, que Ele preparou. Hoje nós vivemos aqui no corpo corrupto, mas a palavra diz que somos peregrinos, né? Isso que estudamos na terça-feira, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, mas para que eu chegue na terra prometida, a Nova Jerusalém, eu preciso estar hoje com o fogo aceso no altar, porque a palavra diz que haviam 10 mulheres, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, e aquelas mulheres estavam com as suas lamparinas. Eu vou me comparar com uma lamparina. Muitas vezes a gente, na botija da lamparina, você não vê o que está dentro, você não consegue enxergar o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Eu sou a lamparina e Deus já tem um fogo. Então, se eu deixar que esse azeite se acabe, a presença do Espírito Santo se acabe, eu vou entrar no rol das 5 loucas, que não estavam com prudência. E o noivo chegou, e elas não entraram na festa das bodas. Precisamos estar como as prudentes, com as nossas lamparinas acesas, com nossa botija cheia de azeite, com o fogo do altar aceso. Precisamos caminhar carregando o fogo do altar do Senhor. E as promessas do Senhor, ela vem sobre a mim, sobre a tua vida. Aqui no versículo 14 ele diz assim, eu vou ler o 13 novamente, só para dar continuidade. E o Senhor disse, visto que seu povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Mas olha o que o Senhor diz, porém, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, e portento de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Porque as bem-aventuranças do Senhor, as obras maravilhosas do Senhor, muitas vezes é incapaz de entendermos. Muitas vezes para os sábios, eles não entendem, porque as obras do Senhor elas são maiores. Mas ele continua dizendo, ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Salmo 139 diz que o Senhor conhece o meu deitado e o meu levantado. Ele, quando a antes da palavra chegar à minha boca, ele já sabia o que eu ia dizer. Então, ele nos conhece. Fala que se eu descer ao mais profundo e fazer a minha cama no céu, ou subir na mais alto dos céus, ali o Senhor está. Então, não adianta a gente tentar se esconder do Senhor, porque em todo tempo ele nos vê, em todo tempo ele sabe aonde estamos e o que estamos fazendo. É por isso que ele é o único capaz de sondar os nossos corações, se está cheio ou se está vazio. 16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do artifício, ele não me fez, e coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Isaías 64, 8, ele diz que nós somos do barro e ele é o oleiro, fomos moldados por suas mãos, somos feitura sua, somos moldados na roda do oleiro. Quem fez o barro foi o oleiro, e aqui o barro quer dizer que se fez sozinho, não fomos feitos sozinhos, temos um Criador, temos um oleiro, aquele que tem nos moldado. Se nós estivermos nos perdendo, peça ao Senhor, me coloca na roda do oleiro, molda-me novamente, aperta, dói, quebra, mas precisamos estar na roda do oleiro, precisamos estar no aperto do Senhor, para que a presença dele esteja na minha e na tua vida. 17. A redenção de Israel. Porventura dentro de pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não terá tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra deste livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, verão. Na promessa do Senhor
Senhor, de restauração. Aqueles que no versículo 11 e 12 estavam cegos e surdos, eles retornarão a enxergar. Eles terão vista novamente, vista espiritual. Eles terão os seus ouvidos abertos novamente e entenderão a palavra do Senhor. Amém? Os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O Senhor é o nosso Pai, a gente entende assim, não é? E quem é o pai e quem é a mãe que bate, mas depois não vem fazer um carinho? É o famoso bate mais a sogra. Aqui o Senhor traz o juízo sobre o teu povo. Aqui o Senhor ele permite a destruição, muitas vezes a perseguição, mas ele não deixa de dar o escape nem para mim, para você. Ele todo tempo, o plano dele sempre terá a liberdade, a salvação e a promessa. Antes de eu finalizar aqui com o resumo e com o finalzinho da palavra, tem um louvor que tem falado muito ao meu coração nesses dias. E ontem, na igreja, mais uma vez ele foi cantado. E eu creio assim, confirmando juntamente com a palavra, que o Senhor confirmou mais uma vez aquilo que ele queria trazer. Porque o Senhor fala conosco através dos louvores, amém? Nós entoamos louvores ao Senhor, amém? E nós sentimos Ele falar conosco, amém? É dessa forma que o Senhor faz. Eu vou pedir para o Mateus colocar, e antes de eu finalizar, eu quero só esse cântico. Eu peguei a parte resumida, porque ele é extenso, então ele ficou resumido. Santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Acenda, Senhor, o teu fogo em nossos corações. O teu fogo, Senhor, nossa carne, Jesus. Aleluia. Vocês conseguem aumentar um pouquinho para mim o louvor? Para mim hoje? Muda
Porque essa palavra está dizendo que não havia verdade mais naquele culto. Não havia mais uma adoração sincera. E quantas vezes eu e você entramos no nosso quarto e não entregamos uma adoração sincera ao Senhor? Quantas vezes fomos falhos com aquele que nos deu a vida e a oportunidade de salvação e não entregamos a nossa adoração sincera, justa e verdadeira? Quantas vezes temos falhado e temos entrado aqui com o coração vazio, longe de Deus, com os nossos lábios adorando, exaltando? Quantas vezes temos vindo aos cultos e levantando as nossas mãos e adorando ao Senhor com cânticos de maravilha, de adoração, mas o nosso coração está longe de Deus? Porque nós entendemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor traz ao meu coração, aquilo que o Senhor traz de revelação ao meu coração, é porque de alguma forma eu estou falhando. Então, se Ele me traz uma palavra de repreensão, Ele está dizendo: se aplume, se coloque no lugar, no caminho que eu te chamei, se coloque na presença verdadeira, observe o teu coração, observe o teu altar. E o Senhor tem falado nos últimos dias: é tempo de consertarmos os nossos altares. E nós precisamos permanecer com a chama de Deus acesa em nossas vidas. Aquilo que precisamos consertar, nós sabemos, porque nós conhecemos a nossa vida. Aquilo que você precisa consertar e colocar no altar do Senhor, para que a sua vida seja realmente verdadeira, fiel e justa na presença dEle, coloque no altar dEle. Quebrante o seu coração verdadeiramente. Se tem coisas que precisamos mudar, deixar de fazer, deixar de falar, deixar de ir em determinados lugares, deixe enquanto há tempo. Eu coloquei algumas perguntas para mim e para você. Estamos adorando a Deus apenas de forma externa, ou a nossa adoração é acompanhada de um coração sincero? Quais tradições ou práticas podem estar nos distanciando de Deus e de ter um relacionamento autêntico, real e sincero? Como podemos cultivar uma adoração que não se limita a palavras, mas que flui de um coração transformado? O que precisamos fazer para termos os nossos corações transformados verdadeiramente? Miqueias questionou a Deus. Eu vou ler aqui para vocês. O povo também estava sendo perseguido. O povo de Deus está sempre sendo perseguido. Miqueias, no capítulo 6, no versículo 6, 7 e 8, diz assim: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E Ele te declara: ó homem, aqui é a resposta do Senhor. Ele te declara: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Em todo o tempo, Deus quer estar comigo e com você, mas nós precisamos desejar estar com Ele. Aqui o povo estava em perseguição, o juízo de Deus viria sobre este povo mais uma vez. E Miqueias se levanta e ele diz: o que eu vou apresentar ao Senhor? Porque ele está dizendo: eu quero ser redimido dos meus pecados. Eu quero ser redimida dos meus pecados. Eu quero estar debaixo dessa graça gratuita e maravilhosa que o Senhor estendeu a todos nós com a morte de Jesus na cruz. E você, o que você quer apresentar no altar do Senhor? O que você tem preparado para apresentar no altar do Senhor? Você tem preparado o seu melhor? Ou você está naquele jeito: para Deus mesmo, Deus conhece, Deus sabe. Eu vou louvar hoje, pego lá correndo qualquer coisa, Deus sabe da minha correria.
Deus te deu 24 horas. Use-a com bom senso. Separe o teu dízimo do seu dia para o Senhor. Separe a 10ª parte do dia para o Senhor. Mas não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer maneira. Porque temos tempo para nos prepararmos. Não temos coragem, porque somos preguiçosos. Se precisamos estar prontos, que vamos dormir mais tarde ou que levantemos mais cedo, mas que venhamos preparar para o Senhor aquilo que é justo e adorável, para que Ele receba, para que Ele venha consumir com o seu fogo o nosso holocausto, a minha vida em adoração a Ele. Deus, mais uma vez, ia derramar juízo sobre todo Israel. Mas o homem se levantou e perguntou o que eu posso oferecer. E desse tempo até Mateus, até a vida de Jesus, foi um silêncio de 400 anos. Deus se calou por um tempo. Não deixe que o Senhor se cale. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Porém, para que a ouçamos, para que eu possa ouvir a voz do Senhor, eu preciso estar em oração, jejum, adoração sincera e aprendendo mais na palavra dele, porque aqui é um manual de vida. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. A gente não busca porque temos preguiça de ler e preferimos ficar só naquilo que os pastores pregam no YouTube, na internet, na igreja. Ah, o pastor já disse que está tudo certo. Não. Venha tirar a prova você na palavra do Senhor, porque a palavra também diz: meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Não deixe que o conhecimento venha faltar na tua vida, porque o Senhor já nos entregou o conhecimento. Peça a Ele sabedoria, e Ele, para quem pede, Ele dá em abundância. Que o Senhor possa ter falado com você nessa noite, assim como Ele falou comigo, e que não venhamos deixar o fogo, a brasa viva do Senhor se apagar, e que venhamos tomar cuidado para que o fogo estranho não entre nesse altar que começa aqui. Não deixe o fogo estranho te tirar da presença de Deus, porque o juízo vem, e Deus, Ele é fogo consumidor também. Amém? Que os irmãos possam ter recebido e compreendido a palavra de Deus nesta noite, e eu já agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Você pode se colocar perto um instante? Aleluia.